Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou falar sobre eletrodinâmica, bicho papão de muita gente em física no Enem. Essa questão que eu vou resolver vai ajudar você a resolver pelo menos 2 ou 3 questões do Enem que são consideradas médias ou até difíceis por muitos alunos. Mas para quem está preparado e quem assiste aqui o canal vai estar sossegado e vai acertar essa questão quando ela aparecer no Enem. Se você não me conhece, eu sou o Flávio, já fui aprovado 4 vezes em faculdades federais de medicina e ajudo agora você a ser aprovado na faculdade dos seus sonhos. Já vem se inscrevendo no canal e vamos ver essa questão agora do Enem 2022 PPL, que foi uma questão bonitinha, assim, uma questão que ela traz vários conceitos nela, então se você assistiu o vídeo até o fim, eu te garanto que você vai sair sabendo mais sobre eletrodinâmica do que quando você entrou. Vamos ler primeiro a questão e entender um pouquinho. No circuito elétrico estão associadas 4 lâmpadas elétricas idênticas, ABCD. Considere a fonte de tensão V ideal. Então, cada uma dessas aqui é uma lâmpada e a gente tem aqui o circuito. Comparando-se o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar de modo que não possa conduzir corrente elétrica, observa-se que as lâmpadas B e D apagam-se e C permanece acesa com o mesmo brilho. Então ele quer comparar alguma coisa de lâmpadas apagando e lâmpadas mantendo ou não o mesmo brilho. Então, vamos começar com os conceitos básicos do que é um circuito, né? A gente vai ter que entender. Quando a gente analisa um circuito, vão ter 3 variáveis que a gente vai ter que olhar nesse circuito. A primeira delas é o que a gente chama de resistência, que a gente representa por R. Como todas as lâmpadas são idênticas, todas elas possuem resistência R. A outra variável vai ser a tensão, que a gente chama de U, muitas vezes, né? E vai estar, a tensão é o que chama de diferença de potencial. É como se fosse uma força potencial que vai dar a energia elétrica para o circuito, dependendo da resistência que for imprimida nesse circuito. E por último tem a própria corrente, que vai ser uma corrente total aqui. Vai se dividir uma partezinha para cá, vamos chamar de I1, e uma partezinha para cá, I2. Quais são algumas propriedades dos circuitos que a gente tem que saber? Primeiro, a gente tem que saber a relação básica entre essas 3 variáveis. Eu sempre gosto de lembrar delas como U que RI, que é U é igual a R vezes I. De forma geral, se eu pegar a resistência equivalente desse circuito, pegar a corrente total, isso multiplicado vai ser igual à tensão. Então essa é uma fórmula básica que você tem que saber, que vai ajudar muito você a resolver as questões. Mas outra fórmula muito legal também, o entendimento que você tem que ter, são das associações em paralelo e das associações de resistores em série. Quando a gente analisa, por exemplo, uma associação de resistores, quando eles estão na mesma linha, então, por exemplo, eu tenho aqui uma linha e outra linha. E eu não tenho nenhum tipo de interrupção no meio, nenhum fio, nenhum outro ponto, elas estão em série. Quando eu coloco elas dentro do mesmo, assim, paralelamente, dentro do mesmo conjunto de pontos, vamos colocar aqui até alguns pontos, por exemplo, vamos chamar esse ponto aqui de X, aqui também é X. Quando eu adiciono um novo conjunto de resistores, eu tenho que dar um novo nome para esse ponto, Y, e aqui é o mesmo ponto Y. Aqui eu também posso chamar de Y, e aqui eu posso chamar de Y. Por que é importante colocar esses pontos? Porque quando eu tenho X e Y aqui e X e Y aqui, eu posso dizer que esses 2 grupos de resistores estão dentro da mesma DDP, dentro da mesma tensão. É uma regra. E eles estão em paralelo. Então, esses resistores aqui estão em série. Eu posso somar as resistências deles. E esses resistores aqui estão em paralelo. Quais são as propriedades de resistores em série e resistores em paralelo? Resistores em série, eles têm a mesma corrente passando por eles, mesmo que a tensão em cada um deles não seja igual. Mas a corrente é a mesma, então a corrente em A vai ser a mesma corrente em B. Enquanto que resistores em paralelo possuem a mesma tensão. Então a tensão que está passando por C é a tensão que está passando por A e B, no total, né? A tensão total aqui. Por que isso é importante de saber? Porque quando você tem uma associação em paralelo, não importa quantas associações eu tenho. Eu poderia ter mais 4, 5, 6 lâmpadas paralelamente associadas, não muda a tensão que cada uma delas vai receber. Então, cada grupo vai receber a mesma tensão. O que significa isso na prática? Que eu posso colocar infinitas lâmpadas, e se eu apagar, por exemplo, a lâmpada A ou a lâmpada B, a lâmpada C não muda em nada, não muda nem em brilho, nem muda em intensidade de corrente elétrica. Então, quando a gente pensa em associações em paralelo, elas são tão vantajosas exatamente por isso, né? Quando a gente pensa nas nossas casas, no dia a dia,
resistores, que são os componentes, as geladeiras, tomadas, a lâmpada, tá tudo associado em paralelo. Porque se eu desligo uma, a outra continua da mesma forma, da mesma maneira, sem mudar a intensidade, sem mudar nada. Então, esse é um conceito bastante importante. Toda vez que você pensar, então, em resistores associados em paralelo, lembra, a tensão é a mesma, independente se apagar, se não apagar outras lâmpadas de outras partes da associação. E por isso, se eu apagar A, por exemplo, a C se mantém igual. Não apaga, fica tranquilinha. Mas o que acontece se eu apagar A em relação a B? Aí a história muda. Vamos lembrar que eu falei que a corrente que passa por elas é a mesma. Então, se eu corto o circuito em A, B não recebe mais corrente, porque B depende da corrente passando por A. E vice-versa. Se eu rompo esse circuito, não existe mais corrente passando. E se eu desligasse a B, a A também não receberia mais corrente. Então, porque o circuito ficaria aberto, né? Então eu abriria o circuito e aí eu não conseguiria ter corrente passando por ele. Então, a gente já entendeu que se o circuito está em paralelo, não importa o que eu faça com o resto do paralelo. Então, se eu posso mudar A, posso mudar B, posso mudar as duas, C vai continuar igualzinha. E eu entendi também que se eu tirar uma parte de um circuito em série, o resto do circuito em série acaba prejudicado. Mas e essa lâmpada D aqui? O que acontece com ela? Esse é um caso muito interessante. Por que eu escrevi essas letrinhas aqui? Até para facilitar a gente de entender. Dá para perceber que D ele está em paralelo com um circuito, com uma parte do circuito, que tem a mesma letra, ó. Y, Y, Y. Esse fio, a gente considera que os fios são ideais, né? Que não tem resistência. Ele imprime uma resistência zero. Então, se eu coloco isso daqui em paralelo com uma resistência zero, eu estou basicamente anulando a existência disso daqui, criando o que a gente chama de curto-circuito. Então, se você quiser saber se uma lâmpada está em série, você vai fazer essa associação, ver se tem dois resistores em seguida sem nenhum tipo de intersecção no meio deles. Se você quiser saber se eles estão em paralelo, escreve os pontinhos, escreve todos os pontos e vai vendo. Cada vez que tiver uma resistência nova dentro de um pedaço de fio conectado, então, por que aqui você não muda a letra? Porque eles estão conectados sem nenhuma interrupção. Mas toda vez que você tiver uma interrupção e tiver um resistor no meio, você coloca uma outra letra. Se as letras forem as mesmas, XY, XY, os resistores estão em série. Se as letras forem as mesmas no sentido de Y e Y, o resistor está em curto-circuito. Fica muito fácil, fica muito tranquilo de você entender essa parte pensando dessa forma. E se um resistor está em curto-circuito, se uma lâmpada está em curto-circuito, ela nunca foi acesa, ela sempre esteve apagada. Sempre esteve apagada. Então, quando a gente for olhar as alternativas, a gente aprendeu um monte de coisa aqui. Quais são os conceitos? Resistências em série possuem mesma corrente, diferente potencial, diferente diferença de potencial, e possuem essa característica de quando uma delas apaga, eu abro o circuito e apago todas elas. As associações em paralelo, elas vão possuir a mesma diferença de potencial entre elas, e se eu mudar qualquer coisa em relação à outra, eu mudei A, mudei B, C não se afeta. E por último, quando eu tenho um curto-circuito, ou seja, quando eu coloco o meu resistor associado a um fio que tem resistência zero, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, não tem nenhum tipo de resistência aqui, eu coloco esse circuito em curto-circuito e esse resistor não vai ter nenhum funcionamento. Ele não vai importar, eu posso simplesmente eliminar ele do circuito e considerar que só essa parte funciona. Então, essa basicamente é a ideia. Vamos ver agora o que acontece, então, se eu apagar A. As lâmpadas B e D apagam-se. Não, D não apaga porque ela nunca acendeu, né? A lâmpada B apaga-se, C permanece acesa com o mesmo brilho e D permanece apagada. Perfeito. A lâmpada B se apaga, como a gente viu, essa daqui se apaga. A C permanece acesa com o mesmo brilho e D permanece apagada. E se eu adicionasse uma nova lâmpada em paralelo aqui, por exemplo? Eu associasse mais uma lâmpada em paralelo. O que aconteceria com o brilho de todas elas? Nada. O brilho dessas daqui continuaria idêntico. Não muda. Só muda se eu adicionar, por exemplo, alguma coisa aqui, especificamente. Então, eu adicionei uma nova resistência aqui. Aí sim o brilho pode mudar. Essa que vai ser um pouco da questão. Mas adicionei em paralelo, o brilho não muda. Beleza, pessoal? Então é uma questão muito bonita que dá para aprender muita coisa de eletrodinâmica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem. Um abraço, tchau!